Salve, salve, galerinha! Olá a todos, galerinha do oitavo A e oitavo B. É isso aí, bem-vindo a mais uma videoaula aí do tio Caio. Hoje eu vou passar para vocês propriedade dos paralelogramos e vou passar uma liçãozinha de casa, então partiu lozinha, vamos lá, molecada. É o seguinte, molecada, nós estamos aqui com a família dos paralelogramos. Está aqui paralelogramo, retângulo, quadrado e losango. Existem três propriedadezinhas aí. O que é propriedade, molecada? É aquilo que nós podemos trabalhar como se fosse um padrão. É um padrão para todos os paralelogramos, essas três propriedades que eu vou passar para vocês. A primeira propriedade é essa daqui, ó. Vamos lá. Primeira propriedade é em relação aos ângulos, tá? Se vocês prestarem atenção, eu vou mostrar para vocês, ó. Primeira propriedade. Esse ângulo está olhando para esse ângulo aqui, ó. Então, os ângulos opostos têm a mesma medida. Ângulos opostos são iguais. Primeira propriedade, ó. Em todo paralelogramo, ó, vou desenhar aqui, ó. Retângulo, 90 graus, o ângulo oposto, 90 graus. 90 graus, ângulo oposto, 90 graus. Nós podemos estender isso para o quadrado. 90 graus, ângulo oposto, 90 graus, apesar que o retângulo e o quadrado possuem todos os ângulos de 90 graus. Então fica mais fácil. 90 graus. O losango, a mesma coisa. Se a gente for pegar esse lado aqui, ó, esse ângulo aqui, ele está enxergando para cá. Então, o seu lado oposto também vai ter a mesma medida. E esse ângulo aqui, ó, se vocês observarem aí, o seu lado oposto, que está olhando para cá, também possui medidas iguais. Beleza? Então, primeira propriedade, eu posso dizer em todos os paralelogramos, tá? Em todos os paralelogramos, os ângulos opostos são congruentes. Boa, professor. E se vocês agora, vamos avaliar mais um pouquinho aí. Observem uma coisa. Eu tenho um ângulo, esse ângulo e esse ângulo que faz parte do mesmo lado. Ou seja, os ângulos que não são opostos. Ângulos que não são opostos. Esse com esse, esse com esse. Esse com esse e esse com esse. Se vocês prestarem atenção, os ângulos que não são opostos formam ângulos de 180 graus. Se você somar esse mais esse dá 180 graus. Se você somar esse mais esse dá 180 graus. Esse mais esse dá 180. 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 Esse ângulo mais esse dá 180. Esse ângulo mais esse dá 180 graus. Esse ângulo mais esse dá 180 e esse ângulo mais esse também dá 180. Então, em relação aos ângulos opostos em todo o paralelogramo são congruentes, ou seja, possuem medidas iguais, e os ângulos que não são opostos, par de ângulos, hein? Par de ângulos. E dois ângulos que não são opostos são suplementares. Então, deixa eu melhorar aqui, ó. Dois ângulos opostos são congruentes e dois ângulos não opostos são suplementares. O que são ângulos suplementares, professor? São ângulos que somados dão 180 graus. Primeira propriedade em relação aos ângulos. Segunda propriedade.
Em todo paralelogramo, os lados opostos têm a mesma medida. Ou seja, esse lado aqui tem a mesma medida que esse lado aqui tem a mesma medida que esse. O retângulo, esse lado tem a mesma medida que esse, e esse lado tem a mesma medida que esse. O quadrado, todos os lados são iguais, mas esse lado tem a mesma medida que esse, e esse lado tem a mesma medida que esse. Eu coloquei um tracinho aqui nos dois lados, porque os quatro lados são iguais. E no losango, a mesma coisa. Todo losango é paralelogramo, mas para ser losango tem que ter quatro lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse. Então, vamos escrever a segunda propriedade. Segunda propriedade. Os lados opostos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, professor, em todo paralelogramo, os lados opostos têm sempre a mesma medida? Sim. Eu trouxe para vocês aqui a família dos paralelogramos e a terceira propriedade é bem bacana. A terceira propriedade fala sobre a diagonal. Vamos lá. Terceira propriedade. Eu vou pegar a minha caneta vermelha para mostrar para vocês o que acontece com as diagonais. Ó, vou traçar essa diagonal aqui. E vou traçar essa diagonal aqui. Ó, o ponto de interseção delas. Vou traçar essa diagonal aqui. E vou traçar essa diagonal aqui. Ó, beleza? Agora eu vou traçar a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado também é a bissetriz do ângulo, tá? Só do quadrado. E do losango. Por quê? O quadrado e o losango tem quatro lados iguais. Então, pelo fato deles terem quatro lados iguais, as diagonais são bissetrizes, tá? E perpendicular, aqui forma ângulo de 90 graus. Vocês vão aprender isso aí ainda. O losango, também, se eu traçar as diagonais, serão as bissetrizes dos ângulos e são diagonais perpendiculares. Mas, falando em paralelogramo, percebam que todas as diagonais dos paralelogramos encontram-se exatamente no centro da figura. Ou seja, no ponto médio delas. Ó, essa distância é igual a essa distância é igual a essa. Essa distância é igual a essa distância é igual a essa. Essa distância é igual a essa distância é igual a essa. Essa distância é igual a essa e essa distância é igual a essa. Ou seja, as diagonais de um paralelogramo encontram-se no ponto médio dessas diagonais e todas as diagonais de um paralelogramo localizam-se bem no centro, lá, vamos dizer, no baricentro dos quadriláteros chamados de paralelogramo. Vamos escrever isso, então. Em todo paralelogramo, as diagonais... Opa, faltou um S aqui. As diagonais encontram-se no ponto médio delas. Tá? E no centro da figura. Nós podemos chamar aí de baricentro. Então, aqui é o centro
é o centro, é o centro e é o centro. Lembrando, molecada, que no losango e no quadrado, as diagonais são perpendiculares. Ou seja, olha aqui que coisa feia, eu falei que era ângulo de 90 graus. Formam ângulos de 90 graus. E são as bissetrizes dos 4 ângulos aí. No retângulo já é diferente, tá? Não são bissetrizes e não formam ângulos de 90 graus. Beleza, molecadinha? Então essas são as 3 propriedades aí do paralelogramo. Anotem no caderno de vocês, bonitinho aí, deixa bem caprichadinho. E a tarefa de casa de vocês é a página 133. Muito bom. Tarefa de casa, página 133, página toda, do 35 ao 40. Tá? Eu ainda vou voltar a falar sobre isso. Do 35 ao 40, essa tarefa aí é para segunda-feira, dia 6/7, molecadinha. Valeu, foi um prazerzão trabalhar com vocês. Desenhem as figuras corretamente aí no caderninho, para que vocês aí aprendam também de uma forma correta e tranquila. Beleza, molecada? Um grande abraço a todos aí. É isso aí, página 133. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe todos vocês. E até segunda-feira. É isso aí. Fui!